tudo bem? Venho para mais um Minuto Helgov te contar um pouco mais sobre a relação entre as eleições no Congresso Nacional e a correlação de forças para 2022. Vamos lá? Bom, após as eleições municipais, o ano de 2021 se iniciou com agentes políticos costurando algumas articulações a fim de buscar uma composição de forças de olho em 2022. Isso significa que as eleições para as presidências, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, serão um teste para testar a solidez de novas alianças. Nesse aspecto, é importante entender quais foram os partidos e figuras políticas mais interessadas nas eleições nas presidências do Congresso Nacional. As alianças dos partidos de centro começam a caracterizar o candidato ideal para contrapor tanto o presidente da República, Jair Bolsonaro, quanto um candidato do PT. Assim, o bloco anunciado por Rodrigo Maia, que lançou o deputado Baleia Rossi como candidato, é uma aliança de centro-direita liberal, em que o DEM, o PSDB e o MDB surgem como protagonistas. O apoio dos partidos de esquerda à sua candidatura deve ser pragmático, reforçando a oposição contra o governo Bolsonaro. As articulações desta aliança encontram pautas semelhantes na defesa da democracia e no Estado de Direito. Bandeiras, inclusive, que devem ser revistas em 2022. Mas essa aliança não traz nenhuma perspectiva de que a esquerda e a centro-direita vão dividir o mesmo palanque nas próximas eleições. O protagonismo da esquerda nesse processo está limitado em ser o fiel da balança entre os dois principais candidatos, Baleia Rossi e Arthur Lira, que se resumem a ideais de centro-direita. Esse papel deve trazer algumas benesses, como votações de pautas sociais e a abertura de CPIs contra o executivo, mas não deve aumentar o seu capital político diante da sociedade. A vitória de Rossi, por outro lado, ainda que compartilhe as ideias reformistas da equipe econômica do governo, deve atrapalhar os planos de reeleição do presidente, pois tende a bloquear as pautas de costumes que são tão caras para parte do eleitorado de Bolsonaro. O poder da agenda do presidente da Câmara garante ao eleito a autoridade para ditar a tramitação dos projetos de interesse do Executivo. Um fator de risco importante citar nessa questão é a votação secreta, que traz um fator estratégico na eleição, pois os deputados não são obrigados a seguir a orientação partidária ao registrar seu voto, o que permite muitas dissidências nos blocos partidários e torna a eleição imprevisível e disputada no voto a voto. Já o deputado federal Arthur Lira, que conta com a simpatia do Palácio do Planalto, costurou apoios que unem principalmente os partidos do Centrão e somam aproximadamente 206 parlamentares. A aliança também pode ser um indicativo de um possível apoio ao presidente da República na campanha de 2022 à reeleição, uma vez que une partidos como o Progressistas, o PL, o Republicanos, todos dispostos a filiá-lo. Assim, na tentativa de aglutinar apoio no Congresso e pavimentar o caminho para a reeleição, o presidente Jair Bolsonaro deverá realizar uma reforma ministerial. O apoio do Centrão, mais o desejo do chefe do Executivo em emplacar nomes no comando das duas casas legislativas a partir de fevereiro de 2021, deve resultar em concessões de maior calibre na administração pública. A questão da definição da base política de governo poderá ocorrer no começo de março, caso Arthur Lira seja o vencedor. Em linha com a necessidade de mudança e o aumento do apoio congressual ao governo, de início estão previstas alterações no comando da pasta do Turismo, da Educação, Minas e Energia e Secretaria de Governo. Este panorama, obrigatoriamente de mudanças nos ministérios, é um indicativo de que, independentemente do resultado na eleição para a presidência da Câmara, a direita tradicional sairá mais uma vez fortalecida, se não pela construção de um programa político, mas pela necessidade do governo em fortalecer uma coalizão parlamentar que ao menos consiga barrar a realização de um impeachment. Já o cenário no Senado Federal é distinto daquele observado na Câmara. Em primeiro plano, vale ressaltar o fato que a adoção da candidatura de Rodrigo Pacheco pelo Palácio do Planalto quebra o princípio da representação na maior bancada, hoje representado pelo MDB. Esse movimento, orquestrado por Bolsonaro e Davi Alcolumbre,
deixa o senador mineiro muito mais próximo de uma vitória. Destaca-se também o fato de Simone Tebet, do MDB, ser vista com reservas por senadores de esquerda e da direita tradicional, restando a ela a necessidade de conseguir apoio em grupamentos suprapartidários, como o Muda Senado, que apoia a Lava Jato. Por fim, um ponto importante é a identificação da continuidade ou não no movimento de crescimento de partidos como Republicanos, DEM, PP, PSD e PL durante o ano de 2021, em uma espécie de reversão da onda de renovação política que marcou os ciclos eleitorais de 2016 e 2018. 2020 viu um renascimento dessas legendas. E aí, qual que vai ser o impacto delas em 2022? Para mais conteúdos como esse, nos envie um e-mail no contato@radargovernamental.com.br e também siga-nos no perfil do LinkedIn, no YouTube, do Instagram e do Facebook. Muito obrigado e até logo.